Para criar esse material de cobertura quente, resistente, confiável e muito durável, eu gastei quase 5 anos em pesquisas preliminares. O material é altamente tecnológico e simples de fabricar por conta própria, pois sua composição consiste em itens facilmente encontrados em lojas de materiais de construção. O telhado com esse material é silencioso, incombustível e dura mais de 50 anos. O material é tão novo que a indústria ainda não conseguiu iniciar sua produção, mas é muito fácil fabricar esse tipo de telhado com as próprias mãos. Esta é mais uma etapa, e muito importante, do meu experimento de construção super econômica na criação de uma casa compacta de 2 andares com 50 metros quadrados e um custo equivalente a $1.000 americanos. Isso equivale a apenas 100 mil rublos russos no momento da publicação deste vídeo. Olá a todos, vamos por partes. Veja como um telhado super barato feito de poliestireno estrudado, coberto apenas com tinta de fachada, fica no 5º ano de uso. Alguém pode dizer que é um fracasso, mas eu digo, não, pessoal. De vez em quando, os pássaros bicam a parte do topo. O problema é facilmente resolvido apenas adicionando uma cumeeira metálica. A água furtada do norte está coberta por algo, um problema comum nessas estruturas, mesmo com materiais caros. Já a água furtada do sul apresenta uma situação melhor. A escolha da tinta branca para a fachada pode não ser a melhor, apesar de ser a mais barata, é a que mais suja. Tudo é como testar uma nova nave espacial avançada, quando um voo aparentemente mal sucedido, na verdade, representa um enorme passo à frente, permitindo coletar informações valiosas para uma operação futura sem falhas. Graças ao experimento realizado, agora eu sei como fazer um telhado realmente perfeito, barato, muito durável e imediatamente quente, e vou mostrar isso para vocês com prazer. Então sirvam uns 200 ml de chá e vamos lá. Primeiro vamos fazer a desmontagem completa. Lembro que esse telhado incomum foi feito de folhas padrão de poliestireno estrudado, coladas em tiras do comprimento das águas furtadas. Colamos as peças na estrutura e umas às outras. A desmontagem é muito fácil e até agradável de certa forma. Por cima, foram adicionadas ripas de madeira nas juntas, que também foram coladas e parafusadas à estrutura para maior segurança. O orçamento inicial de $1.000 americanos para toda a construção, mesmo com abordagens extremamente econômicas, parecia inesgotável no momento da construção do telhado. Por isso, coloquei janelas de sótão no telhado, feitas com folhas de uma moldura de plástico defeituosa, comprada por uma ninharia de instaladores de janelas incompetentes. Por causa dessa economia, as janelas não abriam. Achávamos que iríamos limpá-las do chão. Como você deve ter notado, isso era raro. Na época, esse telhado me custou apenas $2,50 por metro quadrado. Mesmo com a cotação mais alta no lançamento do vídeo, isso não passava de 250 rublos russos por metro quadrado e cerca de 8 rublos bielorrussos. No fim do outono, os vizinhos, seguindo uma antiga tradição pagã, estão ativamente expulsando os maus espíritos com fumaça acre. Estou preparando novas ripas para substituir a estrutura danificada pelas janelas de mansarda. Após experiência com janelas de mansarda, mesmo que primitivas, observo: esse tipo de janela não combina com o nosso Feng Shui eslavônico oriental. Parafraseando o ditado, o que é bom para o russo é morte para o alemão, eu diria, o que é bom para o alemão é dor de cabeça para o bielorrusso. Só depois percebi que, para trocar todas as ripas do caibro, precisaria desparafusá-las das ripas de vento também. Ao lado da varanda do terraço é fácil, mas do outro lado, devido à altura, é problemático. Portanto, estou substituindo parcialmente. Bastou apenas uma ripa que eu cortei em 2 partes. Nós, eslavos, temos ótimas opções próprias de janelas de telhado, como as kukushki, que devemos utilizar. Basta de importações estrangeiras para cá. Durante a desmontagem, notei que a cola de espuma é extremamente forte. O diferencial do novo telhado é ter um revestimento contínuo. A instalação das novas janelas de telhado será demorada. Vamos voltar 8 meses atrás.
Exatamente naquela época, em fevereiro, no auge do inverno, comecei a fabricar os elementos do novo telhado. Comprei um pacote de Penoplex Comfort de 3 centímetros de espessura e outros itens. Deixei as placas ásperas dos dois lados, usando uma lâmina velha de serrote para madeira. O Penoplex é facilmente cortado com um estilete comum de construção. Sempre vejo à venda placas já ásperas, chamadas Penoplex Parede, mas a espessura delas é de 5 centímetros e, para mim, 3 já são suficientes. Colei as placas de poliestireno expandido em tiras ao longo das águas do telhado, usando espuma poliuretano adesiva para a construção com emendas desencontradas. Em uma garagem oficina padrão, moderadamente bagunçada, consegui trabalhar com 3 peças do telhado simultaneamente. Observando as emendas coladas com espuma adesiva no telhado antigo, notei em alguns pontos um pequeno vazamento de água, que depois precisei corrigir. Para vedar completamente as emendas, uso uma mistura impermeabilizante. Quando a impermeabilização secou, cortei a tela de reboco nos tamanhos necessários. Depois, usei a mistura para colar e rebocar as placas de isolamento térmico. Os espectadores assíduos do canal Canções de Yasha Koziak já sabem que o Penoplex é completamente à prova d'água. Já comprovamos isso várias vezes durante experimentos práticos. Sua absorção de água pode ser desprezada, pois é inferior a 0,5%. Como esse processo pode ser visto em quase todos os meus vídeos, desta vez não vou enfatizar que esse tipo de trabalho pode ser feito facilmente sem nenhuma experiência em construção, já que até crianças conseguem rebocar peças posicionadas na horizontal. E qualquer adulto, independentemente do sexo, vai conseguir fazer esse trabalho com facilidade. Já falei sobre isso inúmeras vezes. O reboco do Penoplex, com mistura para isolamento térmico e reforço com tela de fibra de vidro na construção de fachadas, é denominado criação da camada base de reforço. A diferença é que o trabalho deve ser realizado em superfícies verticais. O Penoplex é fixado nas paredes que precisam de isolamento térmico e, em seguida, é rebocado verticalmente, o que é menos conveniente. Por isso, muitas vezes é necessário recorrer aos serviços de verdadeiros rebocadores. E lidar com a maioria deles é um prazer, entre aspas, além de não ser nada barato. Depois que a mistura endurecia, eu virava as peças e repetia a aplicação da impermeabilização do outro lado. Também repetia a aplicação da camada base de reforço. Desta vez, testei a possibilidade de aplicar a camada de reforço sobre a impermeabilização ainda não endurecida. Em outras palavras, molhado sobre molhado. Experimentei acelerar e aperfeiçoar o processo de trabalho. Deu tudo certo. Tomara que fique confiável. Ao reforçar as peças pelo outro lado, elas se transformam em painéis sanduíche caseiros. Sua resistência aumenta muitas vezes. Resistência dos materiais, afinal. A camada básica de reforço adere ao Penoplex devido aos polímeros especiais nas misturas. Fachadas isoladas dessa maneira já duram décadas. Assim, a tecnologia já foi comprovada pelo tempo e a durabilidade declarada pelo fabricante para o poliestireno estrudado é superior a 50 anos. É conveniente comprar o Penoplex e a argamassa não para todo o projeto de uma vez, mas conforme a necessidade. Assim, a carga sobre o orçamento familiar se torna mínima. Com a espessura da camada de reforço de apenas alguns milímetros, um saco de argamassa é suficiente para mais de 5 metros quadrados. Simultaneamente, a superfície torna-se resistente o bastante para aguentar as intempéries e diversos impactos diários. Sabendo de tudo isso, pensei, se as fachadas verticais feitas com Penoplex rebocado ficam tão confiáveis, então o telhado deve ser ainda mais confiável, porque suas inclinações são muito menos verticais do que as paredes. E, consequentemente, a camada de reforço vai aderir ainda melhor a ele. Essas peças pré-fabricadas para telhado atendem plenamente aos requisitos estabelecidos no meu projeto Casa por $1.000. Com um cômodo pequeno, com temperatura acima de 0, é possível fabricar os elementos do telhado em qualquer época do ano, sem pressa. Meses se passaram e no meio do outono finalmente decidi transformar um bom telhado em um super telhado. A desmontagem do antigo telhado, levemente bicado pelos pássaros, foi feita
e eu levo para fora as peças que ficaram descansando e adquiriram total resistência. Durante esse período, elas me atrapalharam bastante na garagem. Lembro que o principal componente das misturas de reboco usadas é o cimento, e ele atinge sua resistência mínima em 28 dias. Ele teve tempo de sobra. Na camada base de reforço obtida, assim como no isolamento de fachadas, pode-se aplicar diversos revestimentos finais. Como a superfície já estava bem lisa para economizar, decidi apenas pintá-las com a tinta de fachada mais barata. Inicialmente, planejei pintar sob o toldo, mas a área total das peças é grande e o espaço ficou apertado. Como virar as peças recém-pintadas é inconveniente, as espalhamos diretamente ao ar livre, sob o céu do final do outono. Quando em fevereiro eu fabricava as peças para o novo telhado, planejei instalá-las na segunda metade de março, ou no máximo início de abril. Mas a epopeia se arrastou por quase um ano. Quando já existe um telhado, mesmo que não seja o melhor, é difícil se forçar a fazer um novo, mesmo que seja muito melhor. A tinta de fachada mais barata tem cobertura inferior, então uma única demão não será suficiente. Algo sempre estava me atrapalhando. Primavera e início do verão chuvosos e calor incomum em pleno verão em setembro. Mas, por algum motivo, nada disso me impediu de fazer canteiros altos e quentes de penoplex, uma colmeia-tronco, um novo caminho de jardim, também de penoplex, e paredes autonivelantes do mesmo material. Portanto, o problema parece estar na cobertura. Talvez, inconscientemente, eu sentisse que a humanidade ainda não estava pronta para isso, mas agora está. Caminho entre as peças inovadoras e já antecipo como amanhã vou começar a instalá-las. Ao anoitecer, aplico a segunda demão de tinta. Segundo a previsão, não era esperado chuva, então decidimos não colocar as peças recém-pintadas no pequeno abrigo. E erramos feio. A chuva da noite mudou tudo. A tinta borrou, pois não secou completamente a tempo. Tintas acrílicas para a fachada à base de água. Após a polimerização completa, a água não é um problema. A chuva molhou os painéis até esse momento. Só uma peça teve sorte, pois ficou debaixo do toldo. Espero que tudo fique bem e que só seja necessário secar um pouco a tinta. Mas o outono seco e quente foi substituído por um tempo frio e chuvoso. Aprendam com os erros dos outros, ou seja, com os meus, e não cometam esse erro com tintas acrílicas. Elas funcionam muito bem em clima quente e seco. Para nós autoconstruidores, os dias quentes nunca são suficientes, não importa quantos haja no ano. Estamos sempre criando situações extremas para nós mesmos. O que me impediu de refazer o telhado no verão? O calor forte é só uma desculpa. Ainda mais porque é realmente um trabalho simples, começar e terminar. Até pensei em levar o telhado de volta para a garagem seca, mas ele ficou lá por tanto tempo que eu não tive coragem de fazer isso. Por mais que tentássemos posicionar as placas, a superfície pintada e úmida simplesmente se recusava a secar. Não tem jeito, faço uma fogueira. Claro, não é para acelerar a secagem. Só comecei a organizar o quintal. Culpo os vizinhos, mas também queimo coisas às escondidas, disfarçando como se tivesse acendido a churrasqueira. Finalmente, os céus tiveram piedade e o tempo melhorou. Enquanto secávamos o telhado, fizemos mais uma horta elevada e quente de penoplex, desta vez em formato redondo. O vídeo anterior é sobre ela, se não viu, o link está abaixo. A placa que sobreviveu à chuva, eu cubro com 2 camadas de verniz acrílico. Se você adicionar corante à tinta e usar verniz tingido, pode dar ao telhado várias cores diferentes, mas o branco realça bem as imperfeições, rachaduras e similares, e para o experimento é justamente o que precisamos. As placas que ficaram molhadas finalmente secaram, mas tem algum problema com a tinta. Agora ela borra. Provavelmente o acrílico saiu. Tive que gastar com uma 3ª camada de tinta. No novo telhado, decidi modernizar a junção das placas entre si e a fixação delas na estrutura. Tudo deve ser hermético e confiável. O uso de vigas de madeira era uma solução barata, mas sua vida útil definitivamente não chega a 50 anos. E para o novo material de cobertura, meus planos são pelo menos esses. Pedi conselho a um amigo. O amigo não demorou a aparecer. Assim que os painéis do telhado secaram, apliquei 2 camadas de verniz acrílico antissético transparente para pedra, concreto e reboco. Oi, olha só, te dei algumas opções. Pode usar canaleta para cabos, ela também é barata, dá para dividir.
Ela abre assim. Isso, e aí você prende com essa canaletinha. Acho que é meio fraco. Ela é meio mole. Não, mas é uma opção. Além disso, acho que dá pra arrancar ele. Mas se for só comprar sem fazer nada, aqui por favor. Eu também tenho esse. Um conhecido funileiro me deu vários deles. Chama-se perfil de acabamento. Ou seja, ela é uma chapa galvanizada dobrada. Qualquer chapa metálica. Isso aqui está bom, na minha opinião. Algo assim, né? Sim, vai sair um pouco mais caro do que um eletroduto, provavelmente, mas pelo menos é confiável. De qualquer forma, a decisão é sua. Obrigado. Valeu, amigo. Pessoal, meu amigo Constantin veio me visitar. Canal do YouTube Brodex. Brodex, roupas de trabalho confortáveis. Não perdemos tempo, já dobramos várias dessas peças. Dobramos e dobramos. O único problema agora é tirar esse filme. Para essas peças vai bem pouca chapa fina. O processo de dobra ficou fora da gravação. Meu conhecido funileiro dobra melhor. Ele ainda faz um vinco aqui. Desculpe, é a primeira vez que dobramos isso e você conhece um funileiro. O momento da verdade se aproxima. E logo saberemos se a instalação deste telhado está tão boa quanto eu pensava. Assim. Agora. Está segurando? Bem, ainda estou aqui. Segura, né? Agora eu estou aqui. Vamos lá, abaixa. Só não vai lá agora. Preciso colocar o capacete? Ah, coloca o capacete. Que bom que você trouxe. Meu amigo não colocou o capacete. Na estrutura, aplicamos abundantemente espuma adesiva de poliuretano. Em seguida, colocamos o painel de cobertura de uma vez só no lugar destinado a ele. Tentamos ser precisos para que a espuma adesiva embaixo não se desloque. Imediatamente entram em ação as tiras metálicas. Nós as colocamos por cima e parafusamos através do painel de cobertura nos sarrafos da estrutura. As tiras metálicas feitas à mão têm 2 metros cada, portanto, é necessário uni-las longitudinalmente. A cola de espuma fixa bem na estrutura, mas as tiras metálicas garantem que o telhado não seja arrancado por um furacão. O telhado anterior com sarrafos sobreviveu a várias tempestades sem danos. Os espectadores frequentes do canal Canções de Yasha Kosiak sabem que este é o amigo Constantin, do canal Sítio do Batia, e não Brodex. Muitos blogueiros da área de construção, pelo estilo de roupa, lembram pilotos de Fórmula 1 cheios de inscrições. Por isso, eu brinquei um pouco com meu amigo. Como meu amigo está aqui e o dia está ensolarado, estamos secando os painéis que ainda não foram usados. Este parece ser o primeiro material de cobertura tão eficiente que pode ser facilmente produzido manualmente. Alguém que não entende do assunto pode perguntar: qual é a eficiência dele? Com apenas 3 centímetros de espessura, o Penoplex possui características termotécnicas equivalentes a uma viga de madeira muito seca de 17 centímetros de espessura, ou como uma parede de concreto com mais de 2 metros de espessura. E isso não é brincadeira. Agora é necessário vedar as juntas entre os painéis. Para isso, aplicamos silicone selante na superfície horizontal da borda em L. Ele deve vedar completamente a junta. Na superfície vertical inferior da borda em L, aplicamos cola de espuma. Ela deve colar os elementos de forma firme e segura. Não economizamos cola na estrutura de suporte. Constantin observa atentamente minhas inovações e seus testes. Depois que eu verifico, ele as implementa em maior escala e se chama de pioneiro na construção de casas de grande formato. E nem dá para reclamar, afinal é amigo e pai de vários filhos que costumam ser bem sensíveis. Constantin tem 7 filhos. Sobre a junção das chapas, fixamos as barras metálicas. Desta vez, aplicamos também o selante de silicone nelas. Mostrarei como fazer isso em um ambiente mais tranquilo adiante.
Estamos animados com as inovações. Fico feliz que o número de pessoas dispostas a experimentar métodos de construção super baratos esteja crescendo. Independentemente de quem tente tirar vantagem, desejo que a tecnologia se popularize entre as pessoas. A construção fica muito legal, barato. Até parece confiável. Não, é legal. Ainda bem que eu sugeri as molduras pra você, né? Mesmo que até um pica-pau quebre o bico nesse novo material de cobertura, eu ainda gastei com uma cumieira de metal de verdade. Já entendemos que a tecnologia de instalação é muito simples. Constantin foi pensar em como repetir isso em casa. Depois, minha esposa e filho mais novo me ajudam. Para fixar rapidamente a peça do telhado à estrutura na junção, pode-se usar um sarrafo de madeira temporário. Se demorar e pressionar bem, devido à rápida aderência da cola de espuma, depois pode ser difícil ajustar. Quando a cola de espuma endurecer, eu desparafuso o sarrafo temporário, colo e parafuso as réguas metálicas permanentes. Aqui o principal é não errar muito e fixá-las bem no centro da junta de emenda. Como já disse no começo, durante a operação experimental do primeiro telhado super barato feito de poliestireno estrudado pintado, foram coletados dados experimentais muito importantes, com base nos quais agora estou 99% certo de que esse telhado vai ficar ótimo. Se houver falhas, serão mínimas. Um dos parâmetros cruciais obtidos foi constatar que o poliestireno estrudado, quando aquecido e resfriado, mantém-se completamente estável, sem alterações em suas dimensões geométricas. Muitos comentaram sobre a instabilidade e possível deformação crítica no vídeo sobre a primeira versão do telhado. Ou seja, esses comentários foram feitos totalmente sem fundamento, sem nenhuma base. Por isso, camaradas, não escrevam alertas sobre perigos dos quais vocês não têm total certeza. Eles podem confundir alguém menos confiante em sua própria razão. Minha esposa decidiu mostrar a colheita tardia de rabanetes de um dos nossos canteiros muito quentes. A primeira opção de cobertura de poliestireno estrudado que analisei é bastante viável. Como uma excelente opção temporária para se proteger de forma rápida, econômica e confiável contra a chuva. O material desmontado com certeza ainda vai ser usado por mim. Talvez eu faça mais canteiros aquecidos com ele. Com esse tipo de telhado, é como se voltássemos aos velhos tempos, esquecidos, mas maravilhosos à sua maneira. No passado, era possível fabricar seu próprio material de cobertura e cobrir o telhado por conta própria. Lembre-se das coberturas de madeira feitas de ripas, telhas de madeira, chindel, junco e palha. Hoje em dia, por um lado, a indústria nos deixou muito relaxados e mimados, já que quase qualquer cobertura pode ser comprada pronta. Por outro lado, caímos nas garras dos capitalistas. É assim que aplico o silicone. Para facilitar, fizemos as dobras nas ripas mais largas. Antes, qualquer um podia ter sua própria casa, mas agora as coisas estão bem diferentes. Mesmo com financiamentos, nem todos conseguem isso. Tenho muita esperança de que a tecnologia de construção super barata que estou desenvolvendo no meu projeto Casa por $1000 possa mudar tudo isso. Nesta superfície, aplico selante de silicone e nesta, espuma adesiva de poliuretano. Esse tipo de telhado é excelente para uma montagem em família. Minha esposa e meu filho mais novo lidam muito bem com isso, juntos ou separadamente. Os espectadores regulares sabem que também sou apenas um amador, não um construtor profissional. Tenho certeza de que, para ter uma pequena casa própria, não é necessário nem experiência, nem grandes recursos. Para acertar exatamente os parafusos nas vigas e ripas, fiz réguas e moldes, e com a ajuda deles, pré-furei os buracos. No plano geral de montagem, trazemos e fixamos com sargentos mais uma faixa de telhado na inclinação. Depois, aplico silicone na junta e nas réguas metálicas, seguido de espuma adesiva na junta e na ripa. Instalamos o painel do telhado. A borda mais próxima é fixada temporariamente com sargentos através de sarrafos. Eu parafuso as réguas metálicas. Se no calor é preciso fazer tudo com pressa, no outono mais ameno não há necessidade de apressar-se. Tanto a cola de espuma quanto o silicone demoram para endurecer.
A vedação da junta com silicone, seguida do uso de uma barra metálica fixada com parafusos sobre o silicone, proporciona uma dupla confiabilidade na vedação da emenda. Essa conexão seria ainda mais simples se a construção civil fabricasse esses painéis. Contudo, o preço desses produtos industrializados pode aumentar abruptamente. Eles com certeza vão lucrar bastante em cima da gente. E aí podemos esquecer o baixo custo de produção. Os fabricantes de materiais de construção tecnológicos não trabalham no prejuízo. Na fabricação industrial, o núcleo de poliestireno extrudado pode ser moldado em qualquer forma, como elementos de telhado com junta de encaixe. Então, durante a instalação, será suficiente usar apenas cola, não será necessário vedação adicional. Resta o último elemento, que precisa ser cortado na largura. A esmerilhadeira com disco para pedra corta perfeitamente esse super material caseiro. Amigos, o canal Canções de Asha Kosiak foi indicado ao prêmio de Melhor Faça Você Mesmo, blogueiro de 2024 na categoria Construção, que para nós significa o melhor faz tudo. A votação online vai até o final de novembro. Se você apoia soluções de construção baratas e eficientes, ficarei muito feliz com o seu voto pelas nossas ideias em comum. O link para a votação está abaixo do vídeo. Você também pode apoiar financeiramente o canal pelo botão patrocinar no YouTube. Russos podem fazer isso pelo Boost, link abaixo do vídeo. Inscrever-se no canal, deixar um like e comentários construtivos são igualmente importantes. Obrigado, tudo ótimo, e só resta alinhar a parte de baixo da inclinação. Primeiro, marco o nível horizontal com o nível a laser, depois confiro do jeito antigo com um barbante e só então faço o corte. Desta vez, uso uma serra tico-tico elétrica com uma lâmina que já não me importo de estragar. Mais um pouco de trabalho. E adaptei uma proteção metálica na extremidade inferior desprotegida, fixei com silicone e parafusei. Ela também vai servir como um pingadeira. Na minha opinião, no geral ficou bom. Não se esqueça de votar, clique também no sininho, assim com certeza vou te manter informado. Que haja paz no mundo. Obrigado.